amigos que nos assistem, como vocês estão? Saudades de conversarmos, hein? Estamos nos encaminhando para o final desta série e tenho certeza de que grandes e maravilhosas mudanças foram feitas durante este processo, amém? Hoje falaremos sobre a importância de uma boa liderança, pois liderança fraca é sinônimo de fracasso tanto na vida profissional como espiritual. Para isto vou usar 2 exemplos dos tempos de Cristo e como, mesmo nestes tempos modernos do século XXI, eles ainda estão ativos. Meu nome é Diego Isalhaldi e eu sou teólogo protestante. Vamos começar? Já ouviu falar da brincadeira Siga o Líder? É uma atividade onde um jogador lidera fazendo movimentos e os outros jogadores o imitam. É uma forma divertida de estimular a coordenação motora, a atenção e a imaginação. Um exemplo desta brincadeira levada à vida real são as ovelhas. Se uma dá um pulo, as outras farão a mesma coisa, mesmo não precisando. Elas simplesmente seguem o líder. Nos tempos de Cristo, as pessoas seguiam os líderes religiosos. Havia 2 grupos principais. Um eram os fariseus e o outro os saduceus. Eles que mandavam, e o povo os seguia. Mas havia um problema. Tanto esses líderes como o povo estavam perdidos. Jesus falou desta síndrome usando uma das parábolas mais curtas que temos na Bíblia. Lucas 6, 39 a 40 diz: Jesus deu ainda a seguinte ilustração: é possível um cego guiar outro cego? Não cairão os 2 num buraco? Os discípulos não são maiores que seu mestre, mas o aluno, bem instruído, será como o mestre. Poderíamos mudar a parte final do verso dizendo uma coisa mais ou menos assim: os seguidores invariavelmente serão semelhantes aos seus líderes, e rara vez um seguidor se elevará acima do seu líder. Quer um exemplo moderno? Hitler nem alemão era, mas conseguiu convencer todo um país para ir à guerra por ele contra o mundo. E nós sabemos o que aconteceu, não é? Milhões de judeus mortos pelos devaneios de um único líder. A tragédia nos tempos de Cristo era que toda uma nação estava perecendo por seguir líderes cegamente, ao invés de estudarem por si mesmos as Sagradas Escrituras. Este é um perigo que enfrentamos inclusive em nossos dias, depender de outros para ler e entender a Bíblia. Lembram de alguma denominação que faz isso? Verdade seja dita, quando os tempos dos reformadores passaram e foram embora, nosso interesse em estudar a Bíblia e conhecê-lo foi junto. Muitos são os que estudam apenas o que os líderes ensinam, dão atenção a milhares de livros teológicos, mas a fonte de todo conhecimento e sabedoria, a Bíblia, pouco e nada sabem. Nenhum ser humano é digno de ser seguido ou imitado, a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Devemos parar de seguir pessoas aqui na Terra e torná-las modelos de vida. Seguir cegamente nunca dá certo. É a receita para o total e completo desastre. E não gostamos de reconhecer que falhamos nisso, que não fazemos desse jeito não. Líderes são necessários, está bem, pessoal? Deus acredita em liderança. A Bíblia nos mostra que até no céu existe um sistema de liderança. A função do líder é conduzir as pessoas para conhecerem Jesus por elas mesmas. O propósito de liderança não é manipular a verdade para que as pessoas aceitem sem qualquer pesquisa posterior. Paulo não era cego, sempre ensinou a verdade que recebeu de Deus, mas mesmo assim os bereanos de Atos 17 sempre verificavam em seus lares se o apóstolo estava mesmo falando a verdade. No começo deste vídeo, falei sobre os fariseus e os saduceus. Me permita falar um pouco sobre cada um deles. Eles eram os únicos representantes de Deus para o povo de Israel. Os que seguiam os saduceus se assemelhavam aos líderes. Quem seguia os fariseus chegavam a ser farisaicos, mas não pensem nem por um segundo que isto só aconteceu nos tempos de Cristo. Nada disso. Em nossos tempos, essas 2 formas horrorosas de liderança encontraram acolhida nas diversas igrejas. Falando estritamente sobre a forma comportamental, os fariseus eram os conservadores e os saduceus os liberais. Os fariseus observavam muito mais rituais, cerimônias e tradições que os saduceus. Porém, ambos eram igualmente legalistas porque centralizavam toda a sua atenção no desempenho pessoal ao invés de dar atenção a Deus.
Os fariseus eram muito tradicionais, como podemos ver em Marcos 7 e Mateus 15, muito leais em sustentar aquilo que tinham recebido de seus pais. Os saduceus eram os intelectuais que simplesmente adoravam discutir assuntos difíceis, como o casamento no céu, por exemplo. Os fariseus eram perfeccionistas, os saduceus não. Se você não sabe o que é perfeccionismo, vou te dar uma rápida definição bíblica, está bem? Perfeccionismo é uma autocobrança excessiva, dificuldade em aceitar erros e procurar padrões irrealistas. Por isso falei tanto em vídeos anteriores sobre perdão, a graça de Cristo e a confiança que devemos ter em seu poder. Entende? Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, seja física ou espiritualmente. Não acreditavam de jeito nenhum no poder de Deus trabalhando dentro da vida. Não aceitavam o juízo e acreditavam apenas nos 5 primeiros livros da Bíblia, como sagradas escrituras que eram inspiradas. Por esses motivos, os saduceus estavam entre os piores inimigos que Jesus já enfrentara. Tanto os fariseus como os saduceus se opunham violentamente entre si, e como a nação de Israel nos tempos de Jesus tinha muitas discrepâncias entre si, o povo procurava seguir os líderes, os fariseus ou os saduceus. Nenhum desses dois grupos havia se convertido a Cristo. Nenhum deles, porém, podia oferecer esperança real para o fraco, o necessitado. Nenhum deles tinha tempo para as prostitutas, os ladrões e os publicanos. Ambos os grupos mal interpretavam e deturpavam as profecias e o reino dos céus que Jesus ensinava. Aquele princípio de que o homem pode salvar a si mesmo pela própria justiça era o dogma de ambos os grupos, apesar de terem tido uma ótima teoria sobre a justificação e o sangue do Cordeiro através do santuário. Ambos os grupos tinham essa coisa de religião externa, e por esse motivo Jesus os chamou de hipócritas. A essência do ensinamento de Jesus era a entrega do eu, a rendição de nossa vontade para Deus. Isso com certeza não tinha qualquer cabimento na cabeça deles. Nem os fariseus ou os saduceus tinham experimentado a sobrenatural ação do Espírito Santo aqui na Terra. Eles nunca tinham experimentado a nova forma de conhecer a Deus, pois seus corações não estavam convertidos. Esse é o motivo pelo qual tinham tão pouco estudo da Bíblia, tão pouca oração particular, tão pouco relacionamento pessoal com Deus. Nem tinham a capacidade para isso. E enquanto estes hipócritas eram minuciosos guardadores do sábado, devolvendo dízimos, e davam suas ofertas e ensinavam sobre saúde alimentar, tinham pouco e nada sobre as verdades das Sagradas Escrituras em seus corações. Era tal esse vazio que eles criaram os filactérios, que são porções de Bíblia que eram amarrados em braços e testas para tentar desesperadamente preencher o terrível vazio interno que tinham de Deus em sua palavra. O eu era o centro de suas atenções. Ninguém era mais orgulhoso do que um fariseu. E aquele ensinamento de Jesus que fala sobre novo nascimento, ocasionava a morte de tudo que o fariseu mais idolatrava e cuidava, já que prezavam o exterior ao invés do interior. 2 Coríntios 5,17 diz: Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Tendo como base este texto, podemos ter algumas ideias do porquê os fariseus e saduceus não gostavam de Jesus, não é? Eis aqui uma pequena lista, tudo bem? Veja só, Jesus recebia os pecadores, os desprezados da sociedade. Jesus estava mais interessado no verdadeiro significado do sábado do que nas ridículas regulamentações criadas por eles. A piedade externa mostrada por eles não significava absolutamente nada para Jesus. O Salvador não era o Messias que eles esperavam ou do jeito que eles queriam. Não gostavam como Jesus dava a mínima para o tratamento de divas que eles queriam ter. E por último, não gostavam de Jesus por causa da condenação que sentiam em sua presença. A sua vida pura e santa mostrava horroroso contraste com a vida nojenta deles. A motivação dos fariseus e saduceus para serem religiosos se traduzia a uma pobre tentativa de ganhar as bênçãos temporais que são o resultado de uma vida moral.
gostavam de serem admirados por onde quer que passassem, gostavam da aprovação da multidão quando, colocavam seus dízimos e ofertas no gasofilácio. E apesar de que sempre foram como cães e gatos entre eles, finalmente se uniram para crucificar Jesus. Ambos eram legalistas, ambos estavam contra Jesus e ambos estavam errados. Mas verdade seja dita, eles tinham uma limitadíssima aceitação de Jesus. Precisamos reconhecer isso. Não o rejeitaram totalmente, não o rejeitaram completamente. Achavam que ele era um profeta, o aceitavam com a capacidade de curar enfermidades e fazer milagres. O aceitavam como um grande mestre, mas não o aceitavam como Salvador, Senhor e Deus. Senhor de suas vidas, essa linha eles não conseguiam cruzar. E essa aceitação tão limitada, no final das contas, foi o que os conduziu a uma total e aberta rejeição. As pessoas que os estavam seguindo cegamente terminaram rejeitando também a Jesus e a sua mensagem, apesar das tremendas evidências de que ele era exatamente quem pretendia ser. E podia ser que essas pessoas até se surpreendessem com a falta de aceitação dos líderes judeus para com Jesus, mas continuaram seguindo os líderes que escolheram. Vou te fazer algumas perguntas que eu preciso que você preste atenção. Pode ser o diferencial para a eternidade na tua vida, tá bom? Está pronto? Vamos lá. Poderia ser possível estarmos entre os fariseus e saduceus? É possível ser legalista conservador que espera ir para o céu pelas próprias obras? É possível ser um defensor ferrenho das tradições que recebemos de nossos pais e falhar em conhecer e aceitar Jesus? É possível ser um saduceu que encontra sua segurança num padrão de vida mais liberal, que não acredita na ressurreição do próprio ser espiritualmente e não aceita que somente Jesus tem o poder para vencer o pecado? É possível unir-se ao grupo que descarta o juízo e são seletivos sobre o que aceitar da Bíblia? Já seja que você se veja ou como um fariseu ou como um saduceu, o futuro parece bem negro para esse tipo de pessoas. E se isto terminasse assim, que pesadelo seria, não acham? Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus, que não pensa como nós e deseja salvar quantas pessoas seja possível. Na Bíblia podemos ver claramente que enquanto Jesus ministrava a todos os que vinham para serem curados ou abençoados, sejam publicanos, pagãos e até mesmo samaritanos, Cristo anelava também salvar os fariseus e saduceus, os sacerdotes e mestres que estavam travados pela tradição. Verdade seja dita, não deixou de tentar tudo quanto podia para alcançá-los e assim transformá-los. Entenda uma coisa, não é um pecado imperdoável ser como um fariseu ou um saduceu. A terrível enfermidade da hipocrisia não é incurável. Jesus possui poder mais do que o suficiente para mudar de início a fim até mesmo os fariseus e saduceus. E caso não queira acreditar em mim, deixa eu te dar um exemplo que para mim é um dos mais impressionantes e o que é mais do que o suficiente para mostrar o quanto Deus pode mudar alguém quando lhe é permitido pelo ser humano. Saulo de Tarso, depois conhecido como o apóstolo Paulo. Creio, sem medo de errar, que ele foi o fariseu mais brilhante que já existira, educado aos pés do maior mestre do seu tempo, o Rabban Gamaliel. Eu sei que talvez você já tenha ouvido falar as palavras Rabi ou Rabone, mas Rabban é o máximo nível que um mestre em Israel poderia chegar. Pouquíssimos alcançaram esse nível. O próprio Paulo já admitiu que ele seguia a lei minuciosamente. Perseguiu e prendeu com tremendo sucesso muitos cristãos, mas quando se encontrou com Jesus, a sua vida mudou para sempre e passou a pregar sobre Jesus até o momento em que morreu. O meu apelo para você, que talvez tenha se identificado com um dos dois tipos de liderança, onde quer que vocês se encontrem, devem render as suas vidas duplas, entregar essa apresentação externa que você usa para cobrir o seu interior vazio e vir a Jesus para receber o dom gratuito da salvação. Não dá para esperar mais tempo. Jesus morreu por vocês e deseja com todo o seu amor salvar cada um dos seres humanos deste planeta, mesmo sendo um fariseu ou um saduceu. Deus quer te salvar. Você vai permitir? Muito bem, pessoal, mais um maravilhoso vídeo falando sobre Jesus como nosso único intercessor na Terra. Na próxima semana teremos o último vídeo da série.
esperamos de todo o coração que estes temas possam estar contribuindo para um crescimento espiritual muito maior e possam estar mais perto de Deus. Já segue o nosso canal, nosso Instagram? Curtiu e compartilhou este vídeo com familiares e amigos? Não custa nada para vocês, mas nos ajuda muito a produzir mais vídeos para a glória e honra do nosso bom Deus, que é digno de toda a glória, honra e poder. Amém? Lembre-se sempre, não acredite em tudo que vê ou escuta, mas faça o teste com a eterna palavra de Deus, já que para um cristão nada mais importa, a não ser assim diz o Senhor. Até a próxima.